É a Aparecida aqui de Jundiaí pergunta, Haddad, o que causa a bulimia? Qual é a causa da bulimia? Essa é uma pergunta muito interessante. A causa principal pode ser várias, pode ser até de família, pode ser por herança hereditária, pode ser um monte de coisa. Você precisa ver, às vezes, um trauma qualquer. Às vezes na escola, como eu falei, na fase de escola, a criança é muito crítica, é muito cobradora, é muito brincalhona, é muito gozadora, entendeu? Então o que acontece com os gordinhos? Eles colocam apelido, rolha de poço, borracha, bolinha. E se a pessoa é magra, a mesma coisa, é agulha, fio de linha, segura que o vento leva, deixa que eu empurro. Então a criança, na sua ingenuidade, na sua infantilidade, é cruel. É cruel porque a pessoa sofre com isso, a pessoa que está na situação, ela realmente sofre. Então isso pode ser um dos gatilhos, entendeu? Para a bulimia. Porque a jovem se vê segregada da turminha, ela não é convidada para o baile, não é convidada para fazer o trabalho de escola, ela não é cercada pelos rapazinhos. Então o que acontece? Através disso ela acha que dentro do padrão, como eu já falei antes, de beleza e de aceitação pela sociedade, ela se impõe a isso tudo para ser aceita. Isso é a parte só da aceitação pela sociedade e também pela autoaceitação. A pessoa se vê como gorda. Mesmo ela estando dentro dos padrões de peso, dentro dos padrões de medida, tudo da estética natural, ela se vê como gorda, porque ela vê o padrão das manequins, vê a cobrança, vê aquele... Então ela se cobra, ela se impõe, ela tem uma auto-rejeição e ela se impõe aquele padrão de beleza. Mas Haddad, você também é de convir que a sociedade, a mídia, cobra isso bastante, direto ou indiretamente, da figura feminina. Porque o padrão idealizado de mulher é aquela mulher magrinha, com aquele corpinho bonitinho, tudo em cima. Então você imagina uma adolescente vendo isso, ela vai querer o quê? Um corpinho de miss, de modelo, de manequim. E se ela já tiver uma tendência genética para engordar, ela vai controlar isso mais ainda, né? E se tiver um namoradinho ainda, vai querer estar mais bonitinha para o namoradinho. Então são uma série de fatores que levam a adotar esse tipo de conduta. Exatamente, Maria. Como eu falei, pode ser genético, pode ser social ou pode ser até psicológico. São os três gatilhos básicos, né, inicialmente, para isso. É a cobrança. E as complicações da bulimia são diversas, entendeu? Você pode ter uma queda de pressão, você pode ter uma queda de temperatura, você pode ficar mais suscetível ao frio, você pode pegar uma anemia, você pode pegar uma fraqueza muscular, fraqueza óssea, você pode entrar em depressão, você pode entrar em um monte de estados complicantes, entendeu? Que vai prejudicar o seu dia a dia, a sua vida, o seu comportamento no geral. Então, por isso que eu digo, é sempre muito importante que a família esteja atento ao comportamento da pessoa, do jovem, da pessoa que está com comportamento que sai do padrão normal. Atenção é sempre importante, o gatilho, a família perceber, conhecer, conversar. Isso é aquilo que eu sempre comento. A família precisa ser uma família, ter um elo de convívio, de relação, de conhecimento, para que haja um controle interno. Você saiba o que está acontecendo com o seu irmãozinho, com a sua irmãzinha, com a sua priminha, para que você não repita os padrões errôneos que correm pelo mundo. Infelizmente o padrão é esse. A sociedade cobra a beleza, cobra o comportamento, e isso poda a pessoa, poda e cobra. Isso é uma das coisas mais traumatizantes que tem, é a cobrança da sociedade. A pessoa às vezes se flagela em função da aceitação pela sociedade, a pessoa chega a se flagelar, Maria. Não só a cobrança em função da sociedade, como a autocobrança também, porque na verdade a pessoa que sofre de bulimia, ela tem uma distorção da autoimagem. A pessoa se vê, né, gorda mesmo, não sei, de repente você se depara com uma pessoa super magra e a pessoa acha que está gorda, que está enorme, ela realmente se vê assim. Então isso precisa ser trabalhado inclusive aspecto emocional. O Haddad estava falando aí do que isso acarreta a nível físico. E uma das coisas também, através do vômito, ocorre a perda de sódio e de potássio, que acaba trazendo problema para o bom funcionamento cardíaco. Então a coisa realmente é muito séria, requer atenção.
tem amigos, tem parentes, tem alguém da família com esse problema, encaminha para médico. É importante estar tendo acompanhamento médico, entrar com medicação, muitas vezes antidepressivo no caso. É importante ter também uma dieta adequada, para isso a nutricionista ajuda muito. E também, lógico, obviamente, o acompanhamento psicoterápico para avaliar o porquê que isso começou, qual é a origem disso, e fazer uma reprogramação de como ela se vê, de como ela se enxerga, para que ela possa se aceitar e eliminar esse tipo de problema, que com certeza, se continuar assim, vai ter sérios problemas de saúde. Porque a consequência disso, Maria, a sequência disso, né? Se não for cuidado, se não for bem elaborado, se não for um problema sanado, o que acontece? Isso pode se agravar. Isso se agravando chega a um estado superior da bulimia, que é outra abordagem que nós faremos a semana que vem, que é a anorexia. A anorexia mata, Maria. Inclusive a anorexia e a bulimia, elas podem caminhar juntas na maioria das vezes. Uma pode gerar a outra. Uma em função da outra, uma em função da outra. Elas correm paralelamente. Se você não cuidar da anorexia, da bulimia, fatalmente ela se tornará uma anorexia. Porque é uma sequência, a pessoa se vê como um monstro. Ela se vê no espelho como se ela fosse enorme. Então esse é o problema. Aí é a parte psíquica, Maria. A pessoa tem aquela imagem formada sobre si mesmo, através de um trauma, de um recalque, qualquer coisa que aconteceu, um gatilho que aconteceu, que a pessoa se vê como um monstro. Então ela se cuida. E mesmo ela estando até hospitalizada aí no fato da anorexia, porque a bulimia não tem necessidade, foi bom ter lembrado nisso, Maria. A bulimia não tem necessidade de internação. Não há necessidade, pode ter um acompanhamento fora, isso, aquilo. Mas quando chega na anorexia, aí já tem a necessidade da internação. Aí, caso de internação, a alimentação já na anorexia tem que ser via sonda. E a pessoa chega a ter que ficar amarrada em cama, Maria, porque ela quer tirar a sonda, tal. É uma coisa incrível, é uma coisa que chega a ser agressiva. Para quem assiste uma cena dela, chega a ser agressiva a anorexia, Maria. É uma coisa muito grave, muito triste. Já no caso triste. da bulimia, normalmente o tratamento é ambulatorial. Né? Não há que às vezes a pessoa chega a ter um sangramento do esôfago em função de vomitar tanto e ter o ácido passando constantemente no esôfago, acaba gerando um sangramento. Então, dependendo da situação, é realmente necessário uma internação, mas é errado, geralmente é anorexia. Temos aqui um e-mail da nossa querida Carol. Mensagem: a dupla Maria e Miguel é inteligente, consagram o programa. Obrigada, Carol. Um beijo, querida. Vocês consagram esse programa. Gente, pode mandar e-mail. Estamos aqui para receber. Por favor.